E aí, pessoal, tudo bem? Eu tô aqui com o meu sobrinho, o Ravi. Ravi, quantos anos você tem? Oi, Já foi batizado na igreja, então? sim, Muito bem. Gosta de ir na igreja? sim. Perfeito. Então, pessoal, eu tô só gravando rapidinho a introdução de um vídeo. Na verdade, vou colocar para vocês o vídeo do ano passado, do estudo, porque eu acabei de mudar de país, vim aqui visitar o Ravi, né, Ravi, nos Estados Unidos. Sim. E não deu tempo ainda de eu gravar o vídeo, mas semana que vem a gente volta, vou para o estúdio da Central das Escrituras e a gente vai poder estudar junto o Evangelho. Eu só queria fazer uma observação. No vídeo dessa semana, Jesus, ele fala para Nefe que ele vai nascer no dia seguinte. É o que fala lá no livro de Mórmon. Mas Jesus não estava dentro da barriga de Maria? Sim. Como que ele falou para Nefe que no dia seguinte ele ia nascer? E a gente não sabe o momento em que o espírito entra no corpo. Mas o que pode ter acontecido é que um anjo falou para Nefe em nome em lugar de Jesus Cristo. Se chama investidura divina. E acontece várias vezes nas escrituras. Quando a gente vê, por exemplo, os profetas falando, o Senhor disse, né? Eu, Senhor. Então, assim diz o Senhor, muitas vezes nas escrituras. Então, embora nós não sabemos quando exatamente isso acontece, vários profetas manifestaram a opinião que o espírito entra no corpo antes daquele fôlego da vida, né, do nascimento. E embora nós não selemos os natimortos, nós temos esperança de que o Senhor cuida deles, conhece eles e que eles ressuscitarão. Então, espero que vocês gostem desse estudo, que estudem pessoalmente as escrituras e a gente se encontra no próximo vídeo. Vocês gostaram do Ravi? Quer apresentar vídeo para nós, Ravi? Quer? Quero. Fazer vídeo? Se vocês querem que o Ravi faça vídeo, deixa aí nos comentários. E ele vai ser o apresentador na Central das Escrituras, né, Ravizão? Tchau. Fala tchau, Ravi. Tchau. Nós vamos começar terceiro NEF, vamos estudar do 1 ao 7. Aqui em terceiro NEF, a gente vê novamente o círculo do orgulho. Tem uma escritura, mais para o finalzinho da designação, que eu acho que descreve muito bem, quando Mormon interrompe o registro dele, e aí ele diz assim: assim não se haviam transcorrido muitos anos e a maior parte do povo já se desviara de sua retidão, como um cão que torna o seu vômito, ou como a porca ao seu chafurtar na lama. A gente sabe, né, quando o cachorrinho ele regurgita, ele vai lá e ele lambe todo aquele vômito dele. É assim, essa imagem é perfeita para descrever o povo de Nef, os lamanitas também, nessa época eles acabam se tornando um só povo. Por quê? Eles se tornam retos e fiéis, mas aí, não muitos anos depois, eles caem em iniquidade. São afligidos por guerra ou por dificuldades, eles se arrependem. Novamente, quando estão na prosperidade, se esquecem do Senhor e voltam à iniquidade. Os planos secretos, aqui as combinações secretas que eles tinham, causam muito pânico, muita destruição e guerras, e eles escondem. Mas depois, novamente, quando eles querem cometer iniquidade, eles aceitam Satanás, aceitam esses planos secretos e mais uma vez voltam a pecar. Então esse ciclo se repete muito aqui de primeiro Nef, tão poucos capítulos, né, de 1 a 7, a gente vê isso acontecer. E existem muitas lições que servem para nós em nossos dias. Eu vou destacar algumas delas. No comecinho, lá em terceiro Nef 1, diz que Nef, que era filho de Elamã, assim como Alma, né, o bisavô dele, porque assim, Alma o pai, Alma o filho, Elamã, Elamã, Nef, e aí vamos ter o outro Nef agora, que vai se tornar um apóstolo do Senhor Jesus Cristo entre os nefitas. Bom, então, esse Nef, que era pai de Nef, que era filho de Elamã, ele sai e, assim como Alma, ele desaparece. Ninguém mais sabe o paradeiro dele. Provavelmente ele também foi arrebatado. Ele partiu daquela terra e ninguém sabe para onde foi, no 4. E aconteceu que no começo do 92º ano, eis que as profecias dos profetas começaram a cumprir-se mais plenamente, pois maiores sinais e maiores milagres começaram a ser realizados entre o povo. Apesar de tantos sinais, vários deles começaram a dizer o seguinte: não existe, não vai se cumprir. Samuel Lamanita disse que ia ter
uma noite sem escuridão, isso não é verdade. Começou esse debate no meio do povo. E eles começaram a ridicularizar seus irmãos, dizendo o seguinte: eis que a hora já é passada, já devia ter sido cumprido. E não foi. A palavra de Samuel não se cumpriu. Portanto, vossa alegria e vossa fé concernente a isso foram inúteis. Não adianta, a crença de vocês foi vã. E eles causaram tão grande tumulto, olha só, uma sociedade avançada, com leis, com tecnologia. Cara, eles tinham evoluído muito mesmo. Mas apesar disso, olha como eles decaem aqui. Porque eles fixam um dia para aplicar uma pena de morte a todas as pessoas que creem nas profecias que foram feitas, né? Que Jesus Cristo ia nascer lá em Jerusalém, mas que como sinal não ia ter escuridão na noite. O sol ia se pôr e ia continuar claro, e no dia seguinte o sol ia nascer. E aí fixaram um dia para matar. Olha só como decaíram, né, nas leis, na civilização deles. E qual foi a reação dos fiéis? Pelo menos duas reações são descritas aqui. A primeira no versículo 7, que diz o seguinte: as pessoas que haviam acreditado começaram a afligir-se muito, temendo que, por algum motivo, não se cumprissem as coisas que haviam sido anunciadas. Então eles ficaram com medo. Eles acreditavam, mas eles falaram: e se não se cumprir? Como é que vai ser? A gente vai morrer? A gente está disposto a morrer pela nossa crença? Mas o versículo 9 descreve outro grupo que diz o seguinte. Desculpa, versículo 8. Eis que aguardavam firmemente aquele dia e aquela noite, e aquele dia que seria como um dia sem noite, para saberem que sua fé não havia sido vã. Então esse daqui pode ser até o mesmo grupo que depois pensou bem e falou: não, a gente realmente acredita que Deus ele vai cumprir o que disse pela boca de seus profetas. E eles aguardavam então com firmeza para saber que sua fé não tinha sido vã. Quando Nefe viu essa maldade, que eles haviam marcado um dia para matar as pessoas simplesmente porque elas criam, elas acreditavam nas profecias, ele ficou tão aflito e ele foi orar a Deus. E ele clamou fervorosamente todo aquele dia. E a voz do Senhor chegou para ele, dizendo o seguinte: levanta a cabeça e tem bom ânimo. Essa mensagem é tão repetida nas Escrituras. A gente vê vários profetas recorrendo a Deus. E a primeira coisa que Deus faz é dizer: tem bom ânimo, fica feliz, olha, as coisas vão dar certo. É incrível, né? A capacidade de Deus de confortar. E ele diz o seguinte: levanta a cabeça e tem bom ânimo, pois é chegada a hora. E essa noite, a mesma noite que os incrédulos marcaram para matar os fiéis, essa noite vai ser dado o sinal. Amanhã virei ao mundo para mostrar ao mundo que cumprirei tudo aquilo que fosse dito pela boca de seus santos profetas. Todas as profecias. Aliás, esse é um ponto muito importante dessa lição. Mormon, ele quer mostrar pra gente que Deus, ele cumpre aquilo que ele faz seus profetas dizerem. Por tantos anos, os nefitas ouviram as profecias a respeito de Jesus Cristo. Todos testificando, muitas vezes dando a vida para testificar a respeito de Jesus Cristo. E Nefe ouve que naquela noite vai ser dado o sinal. Eis que venho aos meus para cumprir todas as coisas que dei a conhecer aos filhos dos homens, desde a fundação do mundo, e para fazer a vontade tanto do Pai como do Filho. Aí ele explica que está fazendo a vontade do Pai por minha causa, e do Filho por causa de minha carne. Eis que é chegada a hora, e essa noite será dado o sinal. E realmente, naquela noite, diz a Escritura, não houve escuridão. O povo começou-se a admirar-se, porque não houve escuridão quando chegou a noite. E olha a reação do povo. No 16. E muitos dos que não haviam acreditado nas palavras dos profetas caíram por terra e permaneceram como mortos, pois viram que o grande plano de destruição que haviam preparado para os que acreditavam nas palavras dos profetas fora frustrado, porque o sinal anunciado já surgira. E começaram a compreender que o Filho de Deus logo apareceria. Assim, em suma, todo o povo de toda a face da terra, do oeste até o leste, tanto da terra do norte quanto da terra do sul, ficou tão assombrada que caiu por terra.
porque eles sabiam que os profetas haviam testificado essas coisas durante muitos anos e que o sinal profetizado já estava aparecendo, e começaram a temer em virtude de sua iniquidade e descrença. Então naquela noite não houve escuridão, e esse foi um sinal para as pessoas de que Cristo realmente tinha nascido lá no velho mundo. Mas olha só esse personagem aqui, que ele vem para acabar com a alegria e a fé das pessoas. E em vários dos versículos que a gente lê, Mormon faz questão de dizer quem ele é e o que ele faz. Diz aqui no 22, aconteceu que daí em diante Satanás começou a espalhar mentiras entre o povo, para endurecer-lhe o coração, a fim de que não acreditassem naqueles sinais e maravilhas que tinham visto. Mas apesar das mentiras de Satanás, a maior parte do povo acreditou e foi convertido ao Senhor, né? Estava muito claro o que estava acontecendo. E Nefe começou a pregar a remissão dos pecados, as pessoas começaram a procurar ele para ser batizadas, e aí eles começaram a organizar mais plenamente a igreja. Apesar disso, os ladrões de Gadianton, eles estavam à espreita nas montanhas e começaram a ameaçar o povo. Infelizmente, no 29, a geração jovem dos Lamanitas começa a decair. E houve também muita tristeza entre os Lamanitas, pois eis que muitos de seus filhos, à medida que cresciam e ficavam mais velhos, começavam a agir por conta própria, sendo levados pelas palavras aduladoras e mentirosas de alguns oramitas a juntar-se no bando de Gadianton. Então essa nova geração começou a decair, a se afastar dos convênios que seus pais tinham feito. E assim os Lamanitas também foram afligidos e começaram, devido à iniquidade da nova geração, a decair em sua fé e retidão. Muito triste quando a gente vê uma geração forte, né? Várias gerações fortes na igreja, e a nova geração começa a se desviar. Cada um de nós é responsável por manter o legado dos nossos antepassados pioneiros, sejam nossos antepassados membros da igreja, ou os membros da igreja que não são de linhagem direta, né? Nós, como os pioneiros do começo da igreja, nós temos que honrar o legado deles, nós temos que ser fiéis à causa que eles defenderam, e muitos que deram até a própria vida, né? Nós somos responsáveis. Nossos filhos são responsáveis também. Talvez eles escolham não seguir os mandamentos de Deus, assim como a nova geração dos Lamanitas escolheu. Ainda assim, é nossa responsabilidade ser um exemplo e dizer para eles que aqui a alegria e a abundância de bênçãos. E no devido tempo eles vão poder refletir, e esperamos que eles façam a escolha de voltar, mesmo que seja uma escolha dolorosa devido à trilha de iniquidade que eles escolheram. A gente vê mais para frente que em alguns anos, alguns desses iníquos eles vão retornar, eles vão se arrepender e vão voltar. Então essa é a nossa esperança sempre que alguém se desvia. No capítulo 2, a gente vê que continuaram a acontecer milagres, mas o povo estava se admirando cada vez menos. Eles estavam supondo que isso eram obras de homens, ou o poder do diabo que estava querendo desencaminhar o povo. E eles começaram a dizer o seguinte, que a doutrina de Cristo era uma coisa louca e vã. Muitas pessoas hoje em dia, muitas pessoas dizem exatamente isso, talvez não com essas palavras, mas elas querem que nós acreditemos que nossa fé é uma coisa louca e vã. Isso não é verdade. Todas as coisas que Deus disse se cumpriram. E todas as coisas que ele disse além desse dia, certamente se cumprirão. Deus, ele tem todo o poder. E que assim como ele cumpriu as coisas do passado, e essa passagem deixa muito claro isso, ele vai cumprir em nossos dias também. Bom, aqui os ladrões se tornam tão poderosos que ameaçam todos os exércitos e o povo. Então o que eles fazem é que o juiz supremo, chamado Laconeu, ele reúne todo o povo em um só. Então eles saem das terras deles e eles se reúnem em um grupo bem grande, levam provisões, eles estão lá em um só grupo, né? E existe também um capitão-chefe, Gidgidoni, nome legal esse aqui, que também é um homem de Deus, tanto Laconeu como Gidgidoni. E eles recebem uma carta, né? Laconeu, o juiz supremo da terra, recebe uma carta do bandidão lá, do chefe dos bandidos, que é Didiane.
E Gideone é bem sarcástico na carta dele, né? Ele fala: causa-me lástima, nobilíssimo Lacuneu, que sejas tão insensato e presunçoso a fim de desafiar nossos exércitos, porque eles estão assim cheios de vontade de ir cair sobre vocês, mas eu falo: não, deixa eu mandar uma carta, ser amiguinho do Laconeu, para que, né? E faz várias ameaças. E aí Laconeu, eu gosto dessa passagem aqui, porque mostra o caráter desse homem de Deus. E admiro, e nós precisamos desenvolver essas coisas. Diz assim: Laconeu, o governador, era um homem justo e não podia ser intimidado pelas exigências e ameaças de um ladrão. Por conseguinte, não deu atenção à epístola de Diane, governador dos ladrões, mas fez com que seu povo clamasse ao Senhor, pedindo forças para que quando os ladrões descessem contra eles. Então o que ele fez é: não estou preocupado com as suas ameaças, e o que eu vou fazer é que o povo ore. O povo vai orar, vai jejuar, vai guardar os mandamentos e a gente vai fazer a nossa parte, porque Deus pode nos proteger. E aí ele enviou uma proclamação para toda a terra, para que todo mundo se reunisse, como eu falei para vocês. E tão grandes e maravilhosas foram as palavras e profecias de Laconeu, que causaram temor a todo o povo, e esforçaram-se com todo o empenho para agir segundo as palavras de Laconeu. Aí no 19, Mormon ele faz a seguinte observação: era costume entre todos os nefitas, salvo em tempos de iniquidade, designar como seu capitão-chefe alguém que possuísse o espírito de revelação e também de profecia. Vocês lembram, né? Alma, Moroni, todos os grandes profetas de Deus. Portanto, esse Gideone era um grande profeta entre eles, como também o era juiz supremo Laconeu. Então, com esses líderes inspirados do céu, eles estavam preparados. E vieram então os exércitos, no 4, né, fala dessa guerra, vieram os exércitos de ladrões do deserto para lutar contra eles, que estavam em um só grupo. E aconteceu que no 6º mês eles subiram para batalhar. E eis que grande e terrível foi o dia em que subiram para batalhar. Achavam-se vestidos segundo o estilo de ladrões, e tinham uma pele de carneiro ao redor dos lombos. Estavam cingidos de sangue, tinham a cabeça raspada e protegida por capacetes. E grande e terrível era a aparência dos exércitos de Gideone, por causa de suas armaduras e por se acharem tingidos de sangue. Imagina que horrível a imagem desses ladrões vindo, né? Cobertos de sangue, cabeça raspada, aquelas armaduras terríveis. E aconteceu que quando os exércitos nefitas viram a aparência do exército de Gideone, caíram todos por terra. Aí os ladrões, quando viram que eles caíram por terra, ficaram: eles estão com medo, estão assombrados. Mas eles não caíram por terra porque estavam com medo. Diz a Escritura: eles caíram por terra clamando ao Senhor seu Deus que os salvasse, livrando das mãos de seus inimigos. E os ladrões, porém, ficaram gritando em alta voz, né? Com alegria, dizendo: eles estão com medo, eles caíram porque estão com medo. Eis, porém, que estavam enganados, pois os nefitas não os temiam. Quem os nefitas temiam? Temiam sim a seu Deus, a quem suplicaram proteção. Portanto, quando os exércitos desse ladrão se atiraram sobre eles, estavam preparados para enfrentá-los e receberam na força do Senhor. Venceram, né? Eis que os nefitas os derrotaram, diz no 12, de tal forma que tiveram que retroceder. E depois disso eles escolhem um outro chefe chamado Zemnaria, dos ladrões, né? Porque o chefe deles é morto. E eles têm uma outra batalha, porque aquele cerco não dá certo dos ladrões. Enfim. E quando matam esse chefe Zemnaria, enforcam ele, os nefitas, eles clamam ao Senhor que o Senhor conserve os de seu povo em retidão e santidade de coração. Que eles façam cair por terra todos os que procurarem matá-los por causa de poder e combinações secretas, da mesma forma que esse homem, esse chefe dos ladrões, foi derrubado por terra. E eles invocam o Senhor, clamam Hosana, seus corações ficam cheios de alegria, a ponto de verterem muitas lágrimas em virtude da imensa bondade de Deus, livrando-os das mãos de seus inimigos. E sabiam que era por causa de seu arrependimento e sua humildade que haviam sido livrados da destruição eterna. Olha só. Então, assim, muito abençoados aqui, né? Sentindo grande alegria pelo livramento que o Senhor lhes deu. Então, olha como começa o capítulo 5.
Então, eis que não havia uma só alma entre todos os nefitas que tivesse a menor dúvida quanto às palavras proferidas por todos os santos profetas, porque todos sabiam que era necessário que se cumprisse. Então, todos passaram a acreditar nas profecias de Deus. E sabiam que era necessário que Cristo tivesse vindo por causa dos muitos sinais que haviam sido dados segundo as palavras dos profetas, em virtude das coisas que já haviam acontecido. Sabiam que era necessário que isso cumprisse todas as coisas conforme anunciado. Por conseguinte, abandonaram seus pecados, suas abominações, suas libertinagens e serviram a Deus com toda diligência. Que maravilha isso, né? Infelizmente, em poucos anos, eles vão cair de novo. No capítulo 6, ele vai falar que surge orgulho, riquezas, eles se distinguem em classe. Satanás, mais uma vez, vai enganar o povo. Os homens inspirados do céu que estão pregando arrependimento, eles vão ser por juízes menores presos e condenados à morte de forma totalmente ilegal, né, as leis da terra. E quando descobrem isso, os juízes, esses juízes menores, eles desenterram, eles acham esses planos secretos e eles instituem novamente as combinações secretas. E aí toda essa iniquidade caíra sobre o povo porque eles se submeteram ao poder de Satanás. E aí vem a escritura que falei para vocês no começo, como um cão que torna o seu vômito ou como a porca ao se chafurdar na lama. Infelizmente. Mas é dito aqui que o povo, ele não peca por ignorância. Eles sabiam os mandamentos de Deus, eles estavam conhecendo, porque os profetas têm pregado isso tantos anos, e tinha profeta entre eles, mas eles escolhem deliberadamente pecar. Que situação ruim. Mormon, durante esse estudo que a gente está tendo, ele interrompe a narrativa para se apresentar. E ele diz o seguinte: eis que me chamo Mormon, lembra das águas de Mormon que a gente estudou lá em Alma? Então é por isso que ele recebeu esse nome Mormon, onde Alma organizou a primeira igreja entre os nefitas. Eis que sou discípulo de Jesus Cristo. Se você fosse se apresentar para alguém, como que você se apresentaria? Normalmente, quando a gente tem uma entrevista, ou quando a gente tem que se apresentar, a gente fala a nossa profissão, a gente fala sobre nossa família, sobre nossa formação, realização. E muitas vezes a gente deixa passar na nossa apresentação que nós somos discípulos de Jesus Cristo. A primeira coisa que Mormon fez é dizer o seguinte: eu me chamo Mormon por causa da igreja que foi organizada na terra de Mormon, e eis que sou discípulo de Jesus Cristo. Isso mostra muito de quem Mormon era. E tem que mostrar também de quem nós somos. Ser seguidor de Jesus Cristo influencia todos os aspectos da nossa vida. Então nós precisamos deixar claro que nós seguimos Jesus Cristo, pelas palavras e pelas ações. As pessoas têm que ver isso, têm que perceber isso. Se elas não estão percebendo, alguma coisa está errada. A gente precisa fazer as mudanças necessárias. Além de ser discípulo de Jesus Cristo, um seguidor de Jesus Cristo, ele também recebeu um chamado especial. Ele diz: fui por ele chamado por Jesus Cristo para anunciar sua palavra ao povo a fim de que tenham vida eterna. Então ele era um profeta de Deus também. E tornou-se necessário que eu, de acordo com a vontade de Deus, de que as orações dos que morreram, que eram santos, fossem cumpridas segundo sua fé, fizesse um registro das coisas que aconteceram. Então ele está resumindo a história do povo dele para cumprir o desejo, as orações dos santos do passado. Ele recebeu essa missão especial de ser esse profeta historiador e para trazer esse registro em nossos dias. E aí ele fala um pouco mais sobre essa obra, que inclusive tem o seguinte propósito: tão certo como o Senhor vive, ele reunirá das 4 partes da terra todo o remanescente dos descendentes de Jacó que estão dispersos sobre a face da terra. Então, nesses dias, né, quando o Senhor reuniu o seu povo, hão de conhecer o seu Redentor, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus, de quem ele era seguidor Mormon. Então serão coligados dos 4 cantos do mundo para as suas próprias terras, de onde foram dispersos. Sim, tão certo como vive o Senhor, assim sucederá. Essa coligação de Israel, ela está acontecendo em nossos dias e ela vai prosseguir cada vez de forma mais intensa. As profecias foram cumpridas, todas elas, até esse dia. E daqui em diante, todas serão também cumpridas. Mormon sabia disso. Talvez
melhor do que outros da sua época, porque ele estava estudando todos esses registros para fazer o resumo, ele viu que profecia após profecia foi cumprida. Ele sabia que toda... E ele vai comentar mais para frente, a gente vai estudar nas próximas aulas, né, principalmente no registro dele, que ele mostra que todas as coisas foram cumpridas. E também em nossos dias, pode ter certeza, essa coligação prometida vai acontecer. O livro de Mórmon, esse registro que nós temos, ele é uma prova de que a restauração está em andamento e é um instrumento para que essa coligação aconteça. Então, pode ter certeza, irmãos, assim como vocês estão me ouvindo aqui hoje, de que todas as coisas que Deus diz referente aos últimos dias se cumprirão. Nós temos muitos sinais que antecedem a segunda vinda de Jesus Cristo. Eles estão se dando, eles continuarão a acontecer. E um desses sinais é a coligação de Israel. Essa coligação acontece assim, de duas formas principais. A primeira é a obra missionária, quando nós convidamos as pessoas a virem a Cristo, reconhecerem que Ele é o Salvador, se arrependerem de seus pecados e serem batizados. O batismo é muito importante para a coligação de Israel, porque sem o batismo você não volta a Deus, você precisa fazer convênio com Ele. Também é explicado nessa lição a respeito disso. E a outra forma é a obra dos mortos, né, que nós convidamos as pessoas do outro lado do véu, mediante as ordenanças da casa de Deus, a se unir à Igreja de Jesus Cristo. Então, essas duas obras estão acontecendo e vão se intensificar ainda mais. Infelizmente, aquele povo decaiu, como tenho falado para vocês. Mas decaíram tanto que as leis e o governo foram destruídos depois do assassinato do juiz supremo e eles se dividiram em grandes tribos, né? Chegar num ponto tribal assim, nossa, é realmente um retrocesso muito grande. Aquela civilização nefita nunca tinha retrocedido tanto. E eles estavam agora divididos em tribos. As leis tinham sido destruídas. A única coisa que unia eles de verdade era o ódio que eles tinham com os ladrões que haviam destruído o governo da terra. Então essas tribos, elas estavam em guerra entre si, mas eles tinham mais ou menos uma paz porque eles queriam ir contra os ladrões. E os ladrões estavam cheios de combinações secretas, e o povo estava nessa circunstância. E Nefe, filho de Nefe, cheio do poder de Deus, está no 7,15. Tendo sido visitado por anjos e também pela voz do Senhor, tendo, portanto, visto anjos, sendo testemunha ocular, e tendo recebido poder, a fim de que soubessem a respeito do mistério de Cristo, sendo também testemunha ocular do rápido retorno do povo da retidão para a iniquidade e abominações. Assim, aflito pela dureza do coração do povo, ele saiu, foi por meio deles e foi pregar o evangelho. E ele realizou grandes milagres. Até o irmão dele, que também depois vai se tornar um apóstolo, ele revive dos mortos, né? As pessoas matam esse profeta e ele traz de volta. Recebia instruções de anjos diariamente. E o povo ficou com raiva porque ele tinha grande poder, né, Nefe? E não podiam deter Nefe. Em nome de Jesus expulsava demônios e espíritos imundos. E aí, como falei para vocês, até seu irmão ele levantou dentre os mortos depois de haver sido apedrejado e morto pelo povo. Que grande poder, que grande profeta. E alguns realmente se arrependeram, começaram a mudar a vida deles, foram batizados para a remissão dos pecados, porque diz assim, ora, quisera também que recordasses que não houve dentre os que se arrependeram quem não tivesse sido batizado com água. É extremamente necessário o batismo de água para receber a remissão dos pecados pelo batismo do fogo. E aí, então, ele começou a organizar a igreja e chamar homens, né? É nessa situação que a gente vai terminar a aula de hoje. Na aula que vem, a gente vai ver uma grande destruição que vem sobre a Terra. Aqui a gente já está no ano mais ou menos 30, 33, né? Quando Jesus Cristo ele está no ministério dele lá no Velho Mundo e ele vai entregar o Espírito, vai realizar a expiação, tal, vai subir aos céus e vai ressuscitar. Então, enquanto está acontecendo esses eventos grandiosos que mudam a história do universo, lá na Palestina, está acontecendo essa situação aqui no Novo Mundo. E o Senhor também vai visitar o povo dele, que são suas ovelhas aqui nesse mundo, e a gente vai poder estudar esses relatos. Parte principal do livro de Mórmon. Muito ansioso para essa oportunidade de conversar com vocês. Bom, essas foram algumas lições que eu queria trazer, tem várias outras. Espero que vocês possam ter um bom estudo pessoal em família e a gente se encontra na próxima semana. Até mais!